Recusei-me a financiar o casamento da minha irmã mimada depois que meus pais não puderam pagar. Toda a minha família se voltou contra mim, mas então minha irmã apareceu na minha porta. Tenho 34 anos e sou desenvolvedor de software. Comparado com o resto da minha família, ganho muito mais dinheiro do que eles. Minha mãe é professora de música aposentada e meu pai administra a loja de ferragens local. Eu também tenho uma irmã mais nova, Caterine, de 30 anos, e não tenho contato com ela há 5 anos. É principalmente porque ela é uma pessoa horrível e é muito mimada e arrogante. Ela sempre foi assim desde a infância e meus pais não fizeram nada para desencorajá-la ou impedi-la de se tornar assim. A tolerei por muito tempo, mas 5 anos atrás ela trouxe seu novo namorado para o jantar de Natal e eu estava hospedando naquele ano. Eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento e realmente queria fazer algo especial, mas fiel ao seu caráter, Caterine arruinou a festa inteira fazendo comentários desnecessários sobre como minha casa era pequena e antiquada, que não era nem em um bom bairro, e continuou se gabando de seu novo namorado, que por acaso era muito rico e morava em uma propriedade enorme que era mais de 10 vezes o tamanho do meu apartamento. Eu não aguentei e disse a ela que, ao contrário do namorado dela, eu tinha me mudado para este apartamento e estava pagando todo o aluguel sozinho e não precisava da ajuda dos meus pais, algo que minha irmã e seu namorado não podiam dizer por si mesmos. E também disse a ela que se ela tivesse padrões tão altos, então ela poderia se retirar da minha casa e nunca mais voltar. Ela e seu namorado obviamente se ofenderam com isso porque era tudo verdade, e então eles foram embora. Depois disso não mantivemos contato um com o outro e meus pais tentaram muito nos fazer conversar, mas eu não quero nada com ela. Até agora a única razão pela qual eu tinha um relacionamento com ela era por causa dos meus pais, mas eu não podia mais aguentar isso. Faz 5 anos que não nos falamos e recentemente descobri que ela estava noiva de seu namorado, o mesmo cara com quem ela estava namorando 5 anos atrás, e eles estão prestes a se casar em alguns meses. Meus pais, como tolos, insistiram em cobrir o custo do local e da decoração do casamento porque eles não queriam ser superados pelos pais do noivo. Eu acho que foi uma jogada muito idiota da parte deles porque, em primeiro lugar, eles deveriam saber que sua filha tem gosto caro e vai ser muito além do orçamento deles. Em segundo lugar, não havia literalmente nenhuma maneira de eles superarem os pais do noivo porque eles eram muito mais estáveis financeiramente do que nossa família. Eu nem sei o que eles estavam pensando, mas eles já haviam assumido o compromisso e o casamento estava a apenas alguns meses de distância. Claro, com tudo que minha irmã estava planejando, meus pais perceberam que não seriam capazes de cobrir tudo isso, já que os planos de casamento da minha irmã estavam muito além do orçamento deles, e eles vieram até mim para pedir um empréstimo alguns dias atrás. E mesmo que tivéssemos tido um bom relacionamento nos últimos anos, eu tive que recusar por causa de algo que aconteceu há vários anos. A razão pela qual estou no Reddit agora para perguntar se fiz a coisa certa ou não é porque muitos parentes me disseram que estou sendo mesquinho e eu realmente não acho que seja. Na época em que eu estava prestes a me formar no ensino médio e começar a faculdade, meus pais me disseram que não cobririam minha mensalidade da faculdade ou quaisquer outras despesas porque agora que eu tinha completado 18 anos eu estava por conta própria. Fiquei um pouco surpreso com isso porque meus pais sempre me apoiaram muito, então isso parecia fora de caráter para eles. Mas eles me disseram que na época deles eles tinham que cuidar de si mesmos depois de completarem 18 anos porque seus pais não eram ricos o suficiente para cobrir suas despesas depois de se tornarem adultos. E isso aparentemente os tornou muito resilientes e independentes, então eles queriam que eu fizesse a mesma coisa. Eles nem sequer tinham reservado dinheiro para mim e minha irmã, eles queriam que trabalhássemos durante a faculdade assim como meus pais fizeram. Meu curso não era fácil, então eu realmente não queria perder meu tempo trabalhando junto com a faculdade porque eu não tinha certeza se seria capaz de manter minhas notas altas dessa forma. E não é que a faculdade seja barata, é muito cara, então nenhuma quantidade de trabalho árduo seria suficiente. Então sugere que talvez pudéssemos fazer um empréstimo estudantil para mim, mas meus pais não estavam bem com isso. E mesmo quando sugere que poderíamos pedir dinheiro emprestado a alguns parentes e devolvê-lo a eles mais tarde, eles disseram que era insultante que eu sequer sugerisse algo assim. Eles disseram que era contra seus próprios princípios pedir dinheiro emprestado porque era simplesmente muito patético. Eu até me lembro de ter brigado muito com eles sobre esse assunto específico, mas no final consegui que meus avós me ajudassem a fazer um empréstimo estudantil para mim e foi assim que consegui terminar a faculdade. Fiquei muito bravo com meus pais naquela época por causa disso, mas eventualmente eu os perdoei. No entanto, isso não significa que eu esqueci completamente disso. Minha irmã nunca teve esse problema porque ela nunca foi para a faculdade. Ela não achava que precisava se preocupar com isso porque sabia que simplesmente assumiria o negócio do nosso pai no futuro ou simplesmente se casaria, e é exatamente isso que ela está fazendo. Então parabéns para ela. De qualquer forma, o ponto principal é que eu me lembro do que meus pais disseram sobre pedir dinheiro emprestado quando eu disse que poderíamos ter feito um empréstimo para cobrir minha educação universitária e eles disseram não porque era contra seus princípios. Então agora, de acordo com seus próprios princípios, ainda deveria ser algo contra o qual eles são contra quando se tratava dos meus fundos para a faculdade. Tudo que eles se importavam eram seus princípios. Mas agora que Caterine quer se casar e ter um grande casamento, eles de repente se esqueceram de tudo isso. Eu achei isso muito conveniente para eles e eu não ia deixar isso passar porque eles me causaram muitos inconvenientes naquela época e eu realmente não acho que o casamento da minha irmã seja mais importante do que eu ir para a faculdade. Porque se eu não tivesse sido capaz de concluir meu curso e obter o tipo de notas que obtive, provavelmente não teria esse emprego e provavelmente nem estaria na posição de poder ajudá-los financeiramente. Então quando eles se aproximaram de mim para pedir ajuda, lembrei-lhes o que eles haviam me dito sobre empréstimos e como isso era contra seus princípios e tudo mais que eles haviam me dito. Eles ficaram um pouco perplexos porque eu não acho que eles esperavam
que eu me lembrasse de tudo isso mesmo depois de tantos anos, mas eu me lembrava e me lembrava muito bem. Então depois que terminei de falar com eles não tinham nada a me dizer e simplesmente voltaram para casa em silêncio. Eu pensei que era o fim disso, mas então um monte de parentes começou a me contatar e me dizer que a maneira como eu tratei meus pais foi muito humilhante para eles e que eles estavam muito chateados com isso. Meus pais aparentemente estavam dizendo a todos que eu tinha mudado depois de ganhar tanto dinheiro e que eu estava aparentemente jogando isso na cara deles agora, tentando rebaixar meus pais mesmo depois de tudo que eles fizeram por mim. Eu não achei que fosse uma representação precisa do que eu tinha feito, eu apenas lutei contra algo que eu achava injusto e foi isso. Então acabei não falando com meus pais porque se eles realmente tivessem um problema com o que eu disse, eles deveriam ter me confrontado sobre isso naquele momento em vez de ir pelas minhas costas e reclamar para o resto da família. Eu também não falei com o resto da família porque se eles não entendiam de onde eu estava vindo, eu não tinha mais nada a dizer a eles. De qualquer forma, não era como se eu fosse convidado para o casamento da minha irmã, então eu não acho que precisava contribuir de forma alguma em primeiro lugar. E nos últimos dias eu não tive contato com meus pais ou qualquer outra pessoa da família. Fiquei muito feliz com isso porque não acho que fiz nada de errado, mas 2 dias atrás meus pais me visitaram novamente, desta vez eles estavam muito chateados. Eles me disseram que aparentemente por minha causa eles foram desconvidados para o casamento da minha irmã. Não entendo como eu poderia ter causado algo assim já que não tenho nenhum contato com a Catherine. Mas eles me disseram que aparentemente quando eles disseram a ela que não seriam capazes de financiar o casamento e precisavam de ajuda dela e de seus sogros para cobrir o custo das coisas que eles não poderiam pagar. Ela surtou com eles e começou a pressioná-los para arranjar o dinheiro de alguma forma, porque se agora nesta fase ela fosse até seus sogros para pedir ajuda financeira isso faria sua família parecer muito mal e ela não queria isso. Ela estava meio certa porque se meus pais não tinham certeza se seriam capazes de cobrir todo o custo do que haviam prometido eles não deveriam ter se comprometido com isso em primeiro lugar. Ela geralmente é muito mimada e arrogante, mas eu não acho que ela estava errada pelo que disse aqui. Eu pessoalmente acho que ela e seu noivo deveriam ter coberto todo o custo entre eles já que sua família é rica o suficiente para pagar isso. Mas se meus pais se comprometeram com algo eles deveriam cumprir isso. E ela está certa sobre eles a fazerem parecer mal na frente de seus sogros. Então eu diria que ela tinha todo o direito de surtar e eu disse isso aos meus pais. Eu também disse a eles que eu não tinha nada a ver com isso porque eu não tinha dito a eles para se comprometerem com algo assim. Eles trouxeram isso para si mesmos e eles não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. Neste ponto eu definitivamente diria que desconvidá-los do casamento completamente foi um pouco de exagero para minha irmã. Mas novamente, o que eles estavam esperando de Catherine? Ela sempre foi assim e eles são responsáveis por isso, não eu. No entanto, meus pais simplesmente não estavam prontos para ouvir isso e continuaram insistindo que se eu tivesse apenas os ajudado e emprestado algum dinheiro em vez de ser tão mesquinho e nutrir rancores antigos eles não estariam nessa situação agora. Eu achei muito injusto da parte deles me culpar e disse a eles para irem embora, e eles foram, mas eles ainda me culpam e agora toda a família se voltou contra mim e está me acusando de ser uma pessoa egoísta e sem coração. Pessoalmente, eu não acho que fiz nada de errado, mas de qualquer forma, eu mantenho minha recusa em contribuir para o casamento da minha irmã porque meus pais não podem pagar. Atualização. Oi, então, eu decidi cortar contato com toda a minha família. O que é loucura é que tanto o lado do meu pai quanto o lado da minha mãe da família estão unidos contra mim agora, além dos meus avós obviamente. Os pais da minha mãe não estão mais por perto, mas os pais do meu pai estão do meu lado e até agora eles têm tentado manter a paz na família, mas até eles estão ficando cansados desse drama. Todos na família já tiveram suas diferenças no passado, mas acho que o ódio deles por mim os uniu. Bem, pelo menos fico feliz por ter conseguido fazer algo de bom pela família, mas agora bloqueei todos eles e realmente não quero nenhum drama agora. Alguém nos comentários sugeriu que talvez a verdadeira razão de todos eles parecerem me odiar tanto e precisarem de uma razão para ir contra mim seja provavelmente porque eles estão com ciúmes, e acho que esse é um ponto bastante válido. Não quero me gabar, mas estou me saindo muito melhor do que a maioria das pessoas da minha família e não acho que eles consigam suportar isso. Eu nunca realmente aceitei o conselho de ninguém enquanto crescia e a maioria deles me disse que eu deveria simplesmente fazer um curso de administração e assumir a loja do meu pai porque é aí que está o futuro em vez de ficar constantemente no computador. E adivinhe, é assim que eu ganho a vida agora. E ao fato de que sou muito mais bem-sucedido do que a maioria dos meus primos e não só eles têm ciúmes de mim, mas seus pais também parecem me ressentir e isso simplesmente não faz sentido para mim porque acho que as famílias deveriam ficar felizes com o sucesso umas das outras e compartilhar essa alegria. Mas esse nunca foi o caso e isso me deixa muito triste às vezes. Mas não posso evitar, algumas pessoas são assim. Estou disposto a apostar que meus pais já estão gostando do fato de que todos estão contra mim agora porque de acordo com eles, eu sou o único que fez com que eles fossem desconvidados para o casamento da minha irmã. Não nos falamos desde que eles vieram aqui da última vez para me acusar de arruinar o relacionamento deles com minha irmã, o que eu ainda não entendo, mas meus avós me disseram que eles também não estão falando com eles já que meus avós estão do meu lado aqui. Isso só mostra às pessoas como eles são realmente ingratos porque meus avós os ajudaram tantas vezes no passado e eles não parecem se lembrar de nada disso. E isso me deixa meio feliz por não tê-los ajudado quando eles vieram até mim porque tenho certeza de que eles teriam se esquecido disso convenientemente no futuro. Eles tomam tudo como garantido e é hora de alguém lhes ensinar uma lição, mesmo que tenha que ser alguém tão terrível quanto Catherine. Atualização 2. Oi, uma coisa muito engraçada aconteceu ontem. Eu estava muito ocupado, então não pude compartilhar aqui,
mas Catherine veio me visitar depois que voltei para casa do trabalho. Ela veio à minha casa cerca de 1 hora depois e fiquei realmente surpreso porque acho que mencionei que não nos falamos nos últimos 5 anos e não temos um bom relacionamento. Eu tinha certeza de que ela estava aqui para discutir seu casamento comigo porque agora que nossos pais nem sequer são convidados, tenho certeza de que ela precisa de dinheiro, mas ela foi inteligente o suficiente para não começar com isso. Em vez disso, ela me disse que estava aqui para se desculpar por tudo que ela havia feito no passado. Ela me disse que estava prestes a começar um novo capítulo em sua vida, que estava prestes a se casar e queria me convidar formalmente antes de qualquer outra pessoa para compensar seu comportamento no passado. Ela afirmou que realmente se arrependia de ter sido uma pirralha, mas que não era inteiramente culpa dela porque nossos pais nunca disseram nada sobre seu comportamento também, então ela cresceu acreditando que estava agindo normalmente de forma aceitável na sociedade. Mas agora que ela tinha crescido muito, ela sabia que tinha sido uma pessoa terrível e estava tentando fazer as pazes com todos que ela tinha irritado no passado, e ela pensou que não havia ninguém melhor do que eu para começar, porque sendo seu irmão eu tive que aguentá-la mais. Eu a deixei falar e uma vez que ela terminou seu pequeno discurso eu disse a ela que estava tudo bem e que estava feliz que ela finalmente tivesse recuperado o juízo e se desculpado. Mas eu sabia que havia mais por vir e estava esperando por isso com muita paciência. E claro, ela então começou a me dizer que sabia que nossos pais tinham sido horríveis comigo também porque ela tinha ouvido do resto dos parentes o que eles estavam dizendo sobre mim, que eu tinha sido egoísta, sem coração e mesquinho só porque me recusei a contribuir para o casamento dela. Ela tentou me bajular e disse que eu estava completamente certo sobre o que eu tinha dito porque no final das contas eles nunca me ajudaram depois que eu fiz 18 anos e eles foram os que se comprometeram a ajudá-la a pagar o casamento. Então não era minha responsabilidade salvá-los quando eles estavam em apuros, especialmente considerando o fato de que não tínhamos um bom relacionamento em primeiro lugar. Eu sabia que ela estava preparando algo e eu estava apenas esperando que ela chegasse lá. Eventualmente, depois que eu não disse nada por um tempo, ela finalmente me disse que agora que nossos pais não eram mais convidados, eles tinham retirado todos os fundos que estavam prometendo a ela por tanto tempo. E ela começou a reclamar sobre como isso era injusto porque eles foram os que disseram que cobririam pelo menos algumas despesas e agora ela estava com muita vergonha de ir até seu noivo e dizer a ele que depois da briga que ela teve com seus pais eles não cobririam mais nada e seus pais teriam que pagar por cada coisa. E é por isso que ela estava aqui para me perguntar se eu estaria disposto a ajudá-la nesta situação, apenas uma vez, e ela seria grata a mim para o resto da vida. Ela até me disse que estava disposta a assinar um contrato ou o que fosse necessário para garantir que eu soubesse que ela me devolveria o dinheiro eventualmente, esperançosamente até o final deste ano. Mas ela só precisava que eu a ajudasse agora e a salvasse da vergonha de ter que contar ao seu noivo sobre tudo isso. Achei interessante que ela estivesse disposta a me prometer devolver o dinheiro e até mesmo disposta a envolver papelada, já que isso tornaria tudo bem oficial, mas eu disse a ela que precisava de tempo para pensar sobre isso porque no final das contas, mesmo que ela tenha se desculpado, ainda não estamos exatamente em bons termos e nosso relacionamento ainda é muito tenso. Achei que ela entenderia, mas ela acabou sendo bem desavergonhada e disse que não era muito o que ela estava me pedindo como minha irmã. Isso foi ridículo vindo dela já que nos últimos 5 anos não tivemos nenhum relacionamento, muito menos um de irmãos. Eu sei que já sabia desde o início que ela estava aqui apenas para pedir dinheiro. Ela não quis dizer suas desculpas de verdade e eu disse a ela que ela era como nossos pais, egoísta e sempre cuidando apenas de si mesma. Obviamente ela começou a ficar brava comigo depois disso e começou a gritar comigo. Mas eu não sou meus pais. Não tinha nenhum motivo para aguentar isso e imediatamente disse a ela para sair da minha casa porque eu não ia tolerar esse tipo de comportamento. Ela se recusou a sair inicialmente, mas eu a agarrei pelo braço e a forcei a sair, e ela continuou dizendo que chamaria a polícia por eu tê-la atacado, mas eu não me importo. Ela finalmente saiu e fiquei muito irritado com isso por um tempo, mas isso é apenas um incidente estupidamente engraçado para mim agora e não vou deixar isso me afetar. Atualização 3. Algumas semanas se passaram desde minha última atualização e eu tinha acabado de assumir que porque minha irmã e eu estávamos brigando mesmo agora o convite que ela havia me feito tinha sido cancelado. Mas fiquei agradavelmente surpreso hoje quando recebi um convite para o casamento dela. Mas eu não sabia como entender isso, me senti estranho sobre as coisas, então decidi entrar em contato com ela. No começo ela não me respondeu, mas algumas horas depois ela finalmente me ligou de volta. Ela foi bem curta comigo no telefone quando agradeci por me convidar e decidi perguntar a ela o que exatamente estava acontecendo porque eu estava muito confuso. Ela me disse que suas desculpas eram sinceras naquele dia e que ela estava genuinamente tentando ser uma pessoa melhor agora. Ela também havia providenciado dinheiro sozinha, então não precisava mais da ajuda de ninguém. Mas ela queria que eu soubesse que ela não estava apenas fingindo para ficar do meu lado bom porque eu era rico e que ela tinha cumprido cada palavra do que ela havia dito naquele dia. Ela também me disse que nossos pais realmente a fizeram perceber o quão mimada ela tinha sido no passado e ela estava se esforçando muito para não se tornar como eles neste momento. Então, decidi perguntar a ela se ela queria convidá-los também e ela me disse que ao contrário do que eles estavam dizendo às pessoas, ela nunca os havia realmente desconvidado. Ela tinha ficado muito irritada com eles e disse que eles a colocaram em uma posição muito difícil. Aparentemente não era como se meus pais nunca tivessem tido ideia do que minha irmã queria para o casamento dela, e ela os avisou desde o início que o que ela estava planejando era bem grandioso e ela não achava que eles teriam o suficiente para cobrir tudo isso. Mas eles estavam bem confiantes sobre isso. Então seria muito embaraçoso para ela dizer aos seus sogros que seus pais estavam apenas fazendo promessas, mas que eles não podiam realmente pagar o que haviam prometido. Mas foi o fato de que eles nem se preocuparam em pensar bem nas coisas e estavam tão insistentes
insistentes em sair do seu caminho para competir com seus sogros que realmente a incomodou. E porque ela estava gritando com eles foram os que decidiram que ela não os queria mais em seu casamento e se desconvidaram. Ela nem sequer disse isso a eles, nem insinuou, mas eles chegaram a essa conclusão sozinhos e fizeram exatamente o que estavam fazendo comigo. Em vez de confrontá-la e conversar com ela sobre isso, eles decidiram falar com todos os outros sobre isso. Tenho que admitir que é realmente péssimo para eles andarem por aí dizendo às pessoas que seus filhos são tão terríveis quando eles mesmos nem se preocupam em esclarecer as coisas conosco quando têm a oportunidade de fazê-lo. Claro, depois de terem dito coisas tão horríveis sobre nós para todos os outros, não vamos estar muito inclinados a resolver as coisas com eles. E mesmo por isso, eles vão encontrar uma maneira de nos culpar. Eles só querem constantemente bancar a vítima e estou feliz que minha irmã finalmente está sendo capaz de ver isso agora. Catherine me disse que o resto da família não a ostracizou como fizeram comigo, mas ela ainda está pensando se quer convidá-los porque eles parecem ter certeza de que estão do lado dos meus pais aqui. No entanto, comigo eles foram muito desagradáveis, mas com ela a maioria deles ainda estava tentando explicar por que meus pais estavam certos em vez de acusá-la de qualquer coisa abertamente. Eu acho que isso pode ter algo a ver com o fato de que meus pais são muito orgulhosos para se desculpar, mas eles não são muito orgulhosos para viver à custa de seus filhos no futuro. E como meus avós não vão mais ajudá-los, eles pelo menos precisam de Catherine do lado deles, então eles estão mantendo essa porta aberta. Essa é apenas a minha teoria, não tenho certeza do que realmente está acontecendo, mas sei que eles estão tratando Catherine de maneira muito diferente de como estavam me tratando, e é triste, mas não é algo que eu não esteja acostumado. Pelo menos Catherine está começando a ver a verdade agora e se ela está genuinamente tentando ser uma pessoa melhor, acho que vou dar uma chance a ela. Depois que nos falamos ao telefone, ela se desculpou por ter um ataque de raiva no outro dia também e disse que ficaria muito feliz em me ter no casamento porque pelo menos alguém da família deveria estar lá. Ainda não decidi se quero ir ou não, mas vou dar alguns dias antes de responder a ela se comparecerei ou não. Não é fácil reparar um relacionamento que você não pensou em 5 anos, mas também não quero ser o tipo de pessoa que sempre guarda rancores e nunca deixa nada passar, eu seria infeliz assim. Eu até discuti isso com meus avós e eles me disseram que se eu decidir ir, então eles também irão. Antes eles não tinham certeza se queriam ir ou não, mas dadas as circunstâncias atuais eles podem querer, já que parece que Catherine está repensando seu relacionamento com o resto da família e ela pode não convidá-los. Atualização 4. Ei, então, ontem eu fui ao casamento de Catherine. Bem, ir seria enganoso pessoal. Na verdade, eu a levei até o altar. Nossos pais infelizmente não se desculparam com ela ou nem mesmo entraram em contato com ela antes do casamento e é por isso que eles nem foram convidados. Ela estava muito chateada com isso por alguns dias antes do casamento e me procurou perguntando se eu estaria disposto a levá-la até o altar porque ela realmente precisava de alguém para estar lá para ela como um apoio emocional. Eu concordei imediatamente porque não importa o que aconteceu no passado, ninguém merece ser tratado assim, especialmente por seus próprios pais por causa de uma briga boba. Eu sempre soube que seria muito mais fácil para meus pais me cortarem emocionalmente porque minha irmã sempre foi a filha de ouro, mas ver esse lado deles, perceber que eles eram orgulhosos e egoístas demais para consertar seu relacionamento com a única filha que importou para eles durante toda a vida, isso foi baixo. E eles são parte da razão pela qual minha irmã foi uma pessoa terrível no passado, é porque ninguém nunca se preocupou em corrigi-la como pais, deveria ter sido responsabilidade deles. Mas eles nunca pareceram se importar com como ela estava se comportando e sempre acharam que era uma boa ideia deixá-la ser, o que acabou a transformando em uma criança mimada. Não estou dizendo que é inteiramente culpa deles, mas eles poderiam ter feito algo para evitar isso e não fizeram. De qualquer forma, quando Catherine me pediu para levá-la até o altar eu concordei e ela realmente parecia grata por tudo isso porque até mesmo as poucas pessoas que ela convidou da família para o casamento recusaram o convite. Acho que todo mundo quer apoiar meus pais e fazer parte do drama. Consegui que meus avós comparecessem e ela se desculpou com todos nós antes da cerimônia. Seu noivo também se desculpou comigo por ter se comportado mal comigo todos aqueles anos atrás. Catherine me disse que contou ao noivo toda a verdade sobre a situação com seus pais e ele disse a ela para não se preocupar com o dinheiro, que ele cuidaria de tudo. Então foi assim que funcionou para eles. Ela quase desmoronou antes da cerimônia porque nossos pais não estariam lá, mas seu noivo, nossos avós e eu dissemos a ela para não deixar que eles arruinassem um dia tão especial para ela. Eu não diria que está tudo bem e perfeito agora, mas vamos trabalhar nisso e vamos tentar melhorar as coisas para o futuro. Estou realmente disposto a acreditar que ela mudou como pessoa, e quando a encontrei ontem realmente acho que ela estava dizendo a verdade sobre querer começar do zero. Muitas pessoas podem não concordar com a minha decisão, mas acho que estou fazendo a coisa certa. Próximo relato. Karen Snob bloqueia um hidrante e desafia policiais a impedir ela. Esta não é minha história, mas do meu amigo Adam. Adam é um policial aposentado e isso se passa em meados dos anos 90 quando Adam era um policial de ronda, talvez 1 ou 2 anos depois de começar a servir. Na época em que esta história acontece, um incendiário havia atacado vários negócios ao longo de um período de 3 meses. Os incêndios foram apagados, mas estavam ficando cada vez maiores, causando milhares de dólares em danos. Todos estavam nervosos e a polícia patrulhava a área todas as noites para tentar capturar o senhor incendiário. Nesta noite em particular, em meados de fevereiro, Adam e seu parceiro Rick tiraram o bastão curto, e portanto, foram designados
designados para patrulhar parte da área. Durante a patrulha ele percebe um Mercedes-Benz clássico parando em uma casa e uma senhora familiar vestida com um casaco de pele grosso sai. Ele resmunga. É a esposa de um empresário local que todos os policiais desta cidade tiveram o desprazer de multar por várias violações de estacionamento e trânsito. Teria sido bom se ela fosse uma moça legal ou algo assim, mas não. Suas 3 frases padrão eram: Você não sabe quem eu sou? Onde está seu supervisor? E eu vou ficar com seu emprego. Sério, ela era uma Karen antes mesmo de Karens existirem. Rick aponta para Adam que Karen havia estacionado bem perto de um hidrante. Adam se prepara e sai do carro da polícia. Boa noite, senhora Karen. Adam disse. O que você está fazendo aqui? Karen berrou. Adam imaginou que essa é a versão Karen da palavra polar. Trabalhando no ritmo. Você sabia que estacionou ao lado de um hidrante? Karen disse. E daí? Adam. Estou sugerindo que você mova isso antes que eu lhe dê uma multa. Não estou afim de papelada extra hoje à noite. Escuta, você precisa deixar meu carro em paz ou eu vou tirar seu emprego. Com isso Karen sai furiosa para casa, entra e bate a porta. Adam pensou. Se você diz. E começou a verificar o exterior do carro para ver se havia mais alguma violação e desejou que ser uma vagabunda fosse uma infração federal. Enquanto ele colocava a multa sob o limpador de para-brisa, a ligação que todos estavam temendo tocou no rádio. Um alarme de incêndio foi disparado. O endereço? Do outro lado da rua. Adam olha para o prédio e consegue ver um leve brilho laranja nas janelas do segundo andar. Ele relata o brilho. Ele e Rick se preparam para o caso do Sr. Firebug decidir cruzar o caminho deles. Vários policiais chegam e definem um perímetro ao redor do prédio enquanto o brilho fica cada vez mais forte. Infelizmente, quando o corpo de bombeiros chega lá, ocorre um flashover e todas as janelas do segundo andar explodem. Estava tão quente que Adam sentiu suor se formar em seu rosto. O corpo de bombeiros precisa instalar as mangueiras, mas o carro de Karen está no caminho. Usando martelos de segurança, eles quebram as janelas e passam as mangueiras, instalando tudo em tempo recorde. Durante todo o caos, Karen sai e soa como uma Banshee que engoliu uma sirene de ataque aéreo. Ela corre e tenta desengatar a mangueira do hidrante. O que você está fazendo? Meu carro está arruinado. Foram necessários 2 policiais para contê-la e gritar para ela entrar e deixar todos fazerem seus trabalhos. Ela realmente ouviu e voltou para dentro. Adam passou o resto do turno ajudando com o incêndio e a investigação. Estava quase amanhecendo quando ele voltou para a delegacia para terminar. Tudo o que ele queria era ir para casa e se enfiar na cama. Foi quando seu supervisor chamou Rick e ele relatou que Karen relatou vários milhares de dólares em danos. Não só suas janelas quebraram, mas a água entrou e congelou porque era novamente meados de fevereiro. O supervisor perguntou a eles o que aconteceu e eles relataram tudo. Felizmente a câmera do painel capturou uma gravação do evento. O supervisor balançou a cabeça, riu e disse: Bem, você não teve nada a ver com o carro ter sido danificado, então considero isso encerrado. Algumas semanas depois eles pegaram um incendiário, um empresário diferente que estava tentando cometer fraude de seguro. Ele imaginou que se vários outros prédios pegassem fogo ninguém pensaria que ele era responsável por incendiar seu próprio negócio. Infelizmente Karen nunca pareceu aprender a lição, então ela voltou a acumular multas e a ser um espinho no pé da polícia. Ela teve que pagar pelos danos e pela multa que Ada lhe deu. Próximo relato. A família sanguessuga de um amigo veio pegar todos os seus bens após ele falecer. Como um último ato de vingança, fiz eles se arrependerem do que fizeram. Meu parceiro Cal e eu éramos amigos há muito tempo e quando ele perdeu a casa devido à falência ele veio morar comigo. Ele não tinha emprego, vivia na pobreza com uma pensão por invalidez, da qual ele dava metade para sua ex, por 14 anos desde que sua esposa o deixou. Em contraste, eu tinha minha própria casa, tinha um negócio de sucesso e era bem independente. Ele era muito habilidoso em casa e adorava fazer faxina, conversar com os vizinhos e tinha um ótimo senso de humor. Ele era limpo e muito fácil de conviver. Ficamos juntos por 10 anos, nós nos tratávamos bem, mas ele não tinha direitos sobre nada que eu possuía e vice-versa. Eu fiquei longe do drama familiar dele o máximo que pude. Cal tinha 2 filhos adultos, Margot de 28 e Todd de 35 anos. Os filhos nunca visitavam o pai, nunca. E quando ele ligava eles raramente atendiam ou retornavam suas ligações, e se eles atendiam eles o ignoravam ou o dispensavam completamente. Eu me senti mal por ele, mas o que eu poderia fazer? Eles eram assim por anos antes de eu conhecê-lo, eles eram pessoas rudes e desagradáveis, mas ele os amava e não conseguia entender por que eles não tinham tempo para falar com ele. Cal faleceu repentinamente uma noite aos 58 anos, ele estava com a saúde debilitada e finalmente seu coração simplesmente parou. Menos de 12 horas depois de sua morte Margot ligou para perguntar se ele tinha algum seguro de vida. Por um nanosegundo pensei que ela estava preocupada com minhas finanças, cuidando do enterro etc. Mas não. Ela me disse que de acordo com o acordo de separação de suas mães ele deveria manter o seguro de vida para si mesmo e ela e Todd seriam os beneficiários. Acho que ele nunca disse a ela que quando ela fez 18 anos ele cancelou seu seguro de vida porque estava com invalidez e não podia pagar. Ele pode ter tentado dizer a ela durante uma dessas ligações. Quem sabe? Mais tarde no mesmo dia Margot ligou e perguntou se ele tinha um testamento. Ela me disse que já tinha ido a um advogado e que como ela suspeitava que Cal não tinha um testamento ela seria sua parente mais próxima. Ela assumiria os arranjos do enterro etc. E ela era beneficiária de todas as coisas dele na minha casa, incluindo o carro dele, que era um carro usado, mas ainda mais novo que o dela. Fiquei bem chateado com o momento de tudo isso e não consegui acreditar que eles pudessem ser tão maus e cruéis, tão logo depois que ele faleceu. Ela então me disse que faria uma visita pela minha casa para ter certeza de que eu não perderia
nada dele. Foi aí que eu disse: Não, você não vai. Margot ficou realmente chateada com minha recusa em deixá-la entrar em casa e pegar o carro naquele mesmo dia e convenientemente esqueceu de me dizer onde eles fariam um funeral. Ela não anunciou e só disse a pessoas especiais onde seria. Descobri depois que era 3 cidades de distância, mas ela me avisou repetidamente que eles queriam o carro e todas as coisas dele fora da minha casa. Eu sabia que quando ela viesse pegar o carro ela não voltaria para pegar o resto das coisas dele, que ela sabia que não eram nada de qualquer valor, e eu ficaria para me livrar de uma quantidade monumental de coisas às minhas custas. Agora, conformidade maliciosa. O querido Cal era um acumulador, e eu digo isso no verdadeiro sentido da palavra. Mesmo se algo estivesse quebrado, inútil, desatualizado ou desgastado, ele o mantinha. Então ele tinha 4 TVs antigas, 6 caixas de ferramentas gigantes, 8 computadores, 2 churrasqueiras quebradas, uma furadeira de chão que ele iria consertar, uma serra de fita que ele encontrou no lixão, 6 componentes de som. Nenhum desses itens nunca funcionou. Ele estava guardando todos para peças, mais 198 caixas de peças de metal de máquinas estranhas, caminhões, carros, escavadeiras e ônibus que ele recuperou e colecionou ao longo dos anos. Estava tudo na garagem que ele considerava sua caverna do homem. 198 caixas muito pesadas, acho que estavam bem cheias, mas o orgulho de sua coleção era um torno de metal de 5 toneladas de 60 anos que Noé usou para construir a arca. Então, estacionei o carro dele bem no fundo da minha garagem para 2 carros, então empurrei todas as caixas de coisas na frente dele, de modo que era impossível remover o carro sem tirar tudo da frente dele, incluindo o torno de metal. Levou 2 semanas e muito esforço, mas a garagem estava lotada até o teto. Tirei uma foto da garagem com as portas abertas. Margot e Todd logo começaram a gritar com o advogado deles que eu não estava cooperando em relação ao carro. Eu respondi que precisava ver um documento legal de que o carro era de fato legalmente deles, registrado em seu nome e devidamente segurado. Caso eles o levassem embora, eu não queria ser responsabilizado. Eu também precisava que o resto das coisas fossem levadas embora. Além disso, eu tinha acabado de pavimentar minha entrada de veículos, então eles tiveram que chamar carregadores de verdade para pegar as coisas dele. Não apenas 2 idiotas em uma caminhonete que danificariam a nova entrada de veículos. Eles disseram que fariam isso depois que pegassem o carro. O advogado deles gritou que eu estava enrolando e me recusando a entregar o carro. Ele chegou a me acusar de vender o carro. Enviei a foto que tirei da garagem para meu advogado provando que eu ainda tinha o carro. Meu advogado disse: Onde ele está? Eu disse: Você mal consegue ver o teto, mas ele está lá atrás das caixas. Ele riu muito disso. Então, Margot e Todd tiveram que contratar uma empresa de mudanças e armazenagem para vir e coletar as coisas preciosas de Cal. O torno de metal levou 4 homens e uma pequena máquina especial de motor de reboque para levá-lo embora. Levou o dia todo para eles esvaziarem a garagem. Perguntei para onde eles estavam levando e eles disseram para um depósito. O chefe da mudança disse algo como: De jeito nenhum, isso não vai caber no único depósito que vocês alugaram. Então, no final o custo dos carregadores foi de $14.000. Ouvi isso do melhor amigo dele. E quem sabe quanto custaram as unidades de armazenamento e por quanto tempo eles as alugaram. Talvez eles tenham recuperado parte do dinheiro que gastaram vendendo sucata. Ah, certo. Quase esqueci, eles também tiveram que pagar pelo funeral dele. Acontece que eu tinha uma pólice de seguro dele que paguei e tinha planejado usar para o enterro dele, mas como não me disseram onde seria o funeral, usei o dinheiro para pagar minha hipoteca. Não lhes custaria nada ser gentis com a pessoa que cuidou do pai deles por 10 anos.